Você já ouviu falar da constelação sistêmica? Você conhece alguma coisa sobre essa técnica, essa ferramenta transformadora e fascinante? Não? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Olá, eu sou Henrique Aguiar e nesse canal a gente conversa sobre motivação, sucesso e espiritualidade. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma ferramenta terapêutica chamada constelação sistêmica. Vamos passar por alguns aspectos ali históricos dessa ferramenta e vamos conseguir entender o que ela trata, qual que é a sua principal aplicação, para que ela serve. Isso é muito interessante porque é uma técnica relativamente nova e que todo mundo que acaba participando de uma sessão se apaixona por essa ferramenta. Eu, particularmente, sou um apaixonado pela constelação sistêmica, tenho 2 formações de constelação sistêmica documentada e algumas de cursos livres, alguns aspectos específicos da constelação que eu acabei fazendo alguns cursos nessa área. E é interessante que eu conheci a constelação em 2013, né, numa situação meio inusitada, fazendo uma caminhada com um amigo, a gente acabou conversando, ele estava fazendo a constelação e me convidou para participar. E no dia seguinte eu fui e realmente me apaixonei por essa técnica. Um grande abraço ao meu amigo André, lá de Cascavel, no Paraná, que é uma pessoa que me ensinou os fundamentos da constelação, me ensinou o aspecto humano dessa ferramenta. Durante a minha caminhada, participei por várias sessões com o Décio e com a Vilma, lá no Rio de Janeiro, foi muito interessante. É uma técnica, nessa época, mais voltada para a sua origem, né, a técnica mais alemã, vamos falar assim. Participei de algumas constelações mais holísticas, voltadas mais para o lado espiritualizado, algumas mais, como posso falar assim, mais voltada para o ambiente. Então, em Campinas, por exemplo, participei de uma constelação que o ambiente era muito bonito, o local que a moça lá fazia a constelação era um lugar belíssimo, então você já entrava numa aula de conexão do campo morfogenético, muito bacana, muito bonito, e participei de algumas também que não vale a pena a gente citar, porque foram realmente muito ruins, porque os consteladores não entenderam a humanidade da técnica, não entenderam o que é ser um constelador. Constelador, você tem empatia com o seu constelado, com o seu cliente, você tem empatia com o campo morfogenético daquela pessoa, você tem empatia com a questão daquela pessoa. Isso é o que eu digo. Se você vai participar de uma sessão de constelação, observe bem quem é o constelador. Observe se ele tem empatia, se ele está preparado para trabalhar com as questões tão importantes e tão caras para você. Esse é um aspecto muito interessante que a gente tem sobre a constelação. Como não é uma técnica documentada, ou seja, você não tem questão de reconhecimento médico, você não tem cursos regulares, acaba que você tem muitos cursos que simplesmente te dão material e forma a pessoa de qualquer jeito. Isso não é legal. Isso acaba até denegrindo um pouco a questão da constelação, e é o que a gente vai conversar mais à frente. Mas é uma técnica fascinante e transformadora. Então, eu vou apresentar aqui, eu só fiz um roteirozinho para eu não me perder, e é interessante a gente conversar um pouco sobre essa técnica. Então, deixa eu só compartilhar a tela. Então, constelação sistêmica familiar. A constelação sistêmica ela é uma abordagem terapêutica que busca identificar e resolver, esse é o ponto, conflitos emocionais, familiares e organizacionais. Essa questão do organizacional a gente vai ver muito importante, que tem uma participação muito grande do Brasil, através da representação de dinâmicas ocultas em sistemas, ou seja, na família, no trabalho e em relacionamentos. Esse é um ponto que a constelação trabalha. Então, é uma representação dinâmica, tá? E essa dinâmica ela está oculta de acordo com seus antepassados. Então, alguns até confundem, falam que a constelação tem a ver com vidas passadas. Não, não é questão de vidas passadas, são seus antepassados. Meu avô, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu não sei o que avô. Então, é toda aquela linhagem que a gente tem de antepassados. Então, é muito interessante, porque você consegue resolver uma questão que, com certeza, racionalmente, você nunca vai conseguir resolver aquilo dali de uma forma muito simples. Então, você, dentro da constelação, você consegue ver o problema e ressignificá-lo. Isso que é muito fascinante nessa técnica. A técnica foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Ele nasceu em 25 e morreu em 2019. Se não me engano, 19/9/19 foi a data que ele faleceu. E ele uniu conhecimentos de terapia familiar,
psicoterapia e filosofias como Zen budismo, como psicodrama da Virginia Satir, do Roberto Moreno. Então, ele trabalhou, ele fez uma unificação de várias técnicas e criou a constelação sistêmica. Então, ele mesmo não se colocava como o criador da técnica, ele falava que ele era um facilitador. Então, ele pegou várias técnicas, uniu e criou uma técnica diferente chamada constelação sistêmica. O nome em alemão, ele tem uma outra significação. Por que a gente colocou constelação? Porque é a questão das constelações que a gente vê no céu, né? Então, a ideia foi que uma estava ligada à outra, constelação Sagitário, constelação de Câncer, então uma está sempre ligada à outra. Então, por isso que criou-se, quando a gente trouxe o nome para o Brasil, esse link, né, da constelação, ou seja, está todo mundo unido ali dentro de um sistema familiar. Então, essa é a ideia. O nome, agora me fugiu o nome em alemão, mas ele tem uma conotação, ele tem um significado um pouco diferente. Mas quando trouxe para o Brasil, achou-se melhor colocar constelação sistêmica. Ela parte do princípio de que todos fazemos parte de sistemas, ou seja, você tem um sistema que é o seu sistema familiar, você tem o seu sistema que é o seu sistema do trabalho e da sua sociedade. Então, eu faço parte do sistema do meu bairro, eu faço parte do sistema da minha rua, eu faço parte do sistema da minha cidade, do meu estado, do meu país. Então, esse é o fundamento básico da constelação sistêmica. Todo mundo faz parte do sistema. Então, esse é um aspecto interessante que a gente vai ver as consequências disso. Bert Hellinger, ele identificou 3 leis que regem os sistemas, que são as leis do amor, tá? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. A gente vai conversar rapidamente sobre esse aspecto, mas é interessante a gente mostrar aqui alguns livros aqui sobre o Bert Hellinger. Esse livro, Ordens do Amor, é um livro interessantíssimo. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, é esse livro aqui, Ordens do Amor. É um livro interessantíssimo, que ele mostra bem essas 3 ordens. Ele vai no detalhe dessas 3 ordens. Então, é muito interessante, é um livro já mais antigo, né? É um livro que não é tão atualizado, e a gente vai conversar que a técnica, como qualquer técnica que a gente tem, ela sempre evolui, e a constelação ela está evoluindo, né? Aqui tem um outro livro também interessante, que é Ordens de Ajuda, que é muito bom, porque ele mostra até onde o terapeuta pode ir. Então, muitas vezes a gente quer ajudar e quer, mas não é para você fazer isso. Cada um tem o seu momento. E esse livro, Ordens de Ajuda, ele coloca muito bem esse lado. Até onde o terapeuta vai, até onde o terapeuta pode trabalhar. Um outro livro interessantíssimo, que é o livro sobre a vida, do Bert Hellinger, que é esse aqui, né? Meu Trabalho, Minha Vida. Aqui ele conta toda a sua história, toda a sua trajetória até chegar na constelação sistêmica, e ele dá alguns conceitos também. Esse livro ele foi publicado um pouco antes dele falecer, tá? Mas é um livro muito legal que fala, se você quer conhecer a origem, o homem por trás da técnica, esse aqui é o livro, tá? É o Bert Hellinger, o Meu Trabalho, Minha Vida. E é interessante que ele não esconde, ele fala que ele foi um soldado do exército alemão, tudo bem que ele fugiu, né? Ele entrou no trem, acabou fugindo. Ele foi lá para a África como sacerdote, trabalhou muito tempo lá, e lá que ele conheceu a ideia do Ubuntu, né? Todos somos um. Esse é um aspecto também que mudou a visão dele sobre alguns pontos. Aí ele começou a trabalhar com a técnica xamânica, com várias técnicas, e isso até entrou em conflito um pouco com o pensamento dele mais à frente, né? Mas ele acabou levando a técnica até a frente. É interessante. E aqui esse outro livro também é interessantíssimo, Para que o Amor dê Certo, muito bacana também. Ele mostra a parte a constelação no âmbito de casais. É muito bom esse livro, muito interessante. A simetria oculta do amor, né? Por que o amor e os relacionamentos podem dar certo. Esse é outro livro também muito legal, muito interessante, tá? Bem profundo, assim, para a gente entender o que é a constelação. E esse é um livro aqui para quem quer conhecer também uma abordagem um pouco mais prática, mais científica ali, é o do Jacob Robert Schneider, né? A Prática das Constelações Sistêmicas. Esse livro aqui, ele te dá um passando que é a técnica de como trabalha, de como o constelador deve se posicionar ali. Esses aí são apenas alguns livros, deve ter mais de uns 15 livros desses, assim,
sobre isso aí, de vários autores, trazendo justamente o que é essa técnica. E, voltando para o nosso slide, então, o pertencimento, que é que todos têm o direito de pertencer ao sistema. Então, toda vez que alguém sai do sistema, alguém é expulso do sistema, alguém é esquecido do sistema, tá? Alguém lá na frente, uma geração futura, vai acabar alguém também se excluindo por amor, voluntariamente. Isso aí vai causar muitos problemas na vida dessa pessoa. Pode ser que você seja essa pessoa. A questão da hierarquia, respeito à ordem de chegada no sistema, os pais vieram antes dos filhos. Então, sempre que acontece uma relação que o filho está acima do pai ou da mãe, essa relação está desequilibrada. A gente precisa trazer cada um para o seu lugar. Então, meus pais vieram antes de mim. Então, eu tenho que ter respeito a eles. E eu não posso ocupar, por exemplo, a gente vê muitas vezes mãe casada com filho. Né? O filho está numa posição de marido. Então, essa mulher nunca vai conseguir um marido, né? Se ela for divorciada, ou separada, ou viúva, ela nunca vai conseguir um novo marido, e nem esse filho vai conseguir casar também, porque os dois estão casados, então os dois estão bloqueando ali a questão da hierarquia. E o último é o equilíbrio entre dar e receber. Relações saudáveis exigem trocas equilibradas. Tá? O que é isso? Um casal, por exemplo, o marido dá muito e a mulher não dá nada. Então, essa relação ela vai se esgarçando até que ela rompe. Quando ela rompeu, o casamento acabou. As pessoas podem continuar casadas? Podem, mas aquela relação já não vai ser aquele amor que tinha no início. Então, coisas muito, muito sutis. Por exemplo, o marido dá um presente para a mulher. E aí a mulher ela se sente no dever de retribuir esse presente. E por vezes ela não consegue, porque às vezes ela não trabalha, às vezes está com outras preocupações, ela não consegue retribuir. E aí o marido dá outro presente. Então o marido vai subindo, vai dando muito. Essa mulher ela recebe muito. Então para ela isso é ruim. Chega uma hora que ela está tão sufocada, tão cheia de presentes, vamos falar assim, que ela acaba explodindo. E aí essa relação acaba rompendo. Então eu vou fazer um vídeo específico sobre essas ordens, que é muito interessante e ajuda muito nos relacionamentos e no entendimento dos relacionamentos, sejam entre pais e filhos, seja em relacionamento de casais, seja no relacionamento de uma empresa. Isso é interessante também, que é a constelação organizacional. Sempre que a gente desequilibra essas ordens, você acaba tendo um reflexo. E esse reflexo, normalmente, não é muito positivo. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre esses aspectos das ordens do amor. A representação sistêmica, né, nas sessões, os participantes representam papéis de membros do sistema, tá, para revelar as dinâmicas ocultas. Então, a gente pode fazer a constelação, seja ela com bonecos, que aí a pessoa vai sentindo, quando você toca no boneco, você vai sentindo essa dinâmica, né? Ou a constelação com pessoas, que também eu acho a mais interessante, que a pessoa realmente sente ali o que aquele ente ali, né, aquele parente ali sentiu na época. Então, já fiz várias constelações que eu fui participante e, por vezes, a gente realmente, você sente no físico aquela sensação, aquela angústia, aquele sentimento e acaba passando isso para a pessoa e a pessoa consegue ressignificar esse aspecto quando ela vê que aquele pai, ele não deu carinho para ela porque ele também não recebeu. Então, ele tinha uma dependência do próprio pai dele. Então, como é que ele vai dar uma coisa que ele não tem? Então, esse é um ponto muito interessante. E tudo isso é o quê? É o nosso campo morfogenético, que a técnica, né, a constelação sistêmica, ela trabalha com o conceito de campo morfogenético, que é uma energia que conecta todos os membros do sistema, mesmo à distância. Eu vou fazer também um vídeo específico sobre o campo morfogenético, eu acho um assunto interessantíssimo, que quebra muitos conceitos que a gente tem. A técnica ela é usada em diversas áreas, como terapia familiar, empresarial, educacional e até espiritual. Ela ajuda a resolver conflitos, curar traumas, melhorar relacionamentos e trazer clareza sobre padrões repetitivos. Que esse é o grande ponto. Você vai quebrar esse padrão repetitivo. Então, você vai tirar esse padrão que já vem e que acabou caindo em você. Então, você vai conseguir deixar com quem tem que deixar. Meu pai, ele é mais forte do que eu. Então, o padrão que é dele tem que ficar com ele, com muita honra e com muita gratidão. O padrão que é da minha mãe tem que ficar com a minha mãe, com muita honra e com muita gratidão. E isso que a gente faz na constelação sistêmica. O outro aspecto aqui que a gente tem são os terapeutas mais relevantes, né? Que a gente tem a Marianne Frank, tá? Ela autora do livro Você é um de Nós, é um livro muito interessante também. O Wilfred Nelles é especialista em constelações estruturais, que é uma outra área da constelação. A Angélica Oliveira
ela é mexicana, mas ela trabalhou muito tempo aqui no Brasil, tá? Ela é criadora da pedagogia sistêmica, ou seja, você usar a constelação na sala de aula. É um conteúdo espetacular. E no Brasil a gente tem o Ale Duarte, que ele trouxe a técnica para o ambiente corporativo, por isso que eu falei, a constelação corporativa, ela tem muita participação no Brasil. Então, são conceitos novos que começaram a aparecer. O Jean-Claudio Todorov, que tem foco nas terapias individuais e coletivas, ou seja, antigamente você só fazia constelação coletiva. Então, o Todorov ele já começou a colocar essa parte das terapias individuais. E temos outros, como Maria Elidiana Diniz, o Gunther Weimer, a Cristiane Balheiro, o Décio e a Vilma Ribeiro, que eu já fiz constelação com eles, tem uma técnica extremamente apurada, muito bacana também. Então, a técnica, ela recebe críticas, né? Não é 100%, principalmente por sua abordagem não convencional e pela falta de embasamento científico. Esse é um grande ponto. Por ela não ter aquele aspecto científico, aquele aspecto desenvolvido na academia, ela acaba tendo algumas críticas, né? E por você, os institutos, por exemplo, eu posso criar um instituto, ensinar constelação. Ah, mas você não tem um reconhecimento acadêmico, você não é doutor, você não é isso. Eu posso criar. Eu sou formado em constelação por alguns institutos, então eu posso criar uma formação em constelação sistêmica. Então, é isso que essa crítica acaba sendo feita por conta disso, porque não tem aquele rigor acadêmico. Isso é uma coisa que a longo prazo deve melhorar, mas não era o que o Bert Helling queria. Ele queria exatamente isso. A pessoa que se conecta com a técnica, ela pode aplicar. Isso é muito interessante. Como funciona uma sessão? A sessão é o quê? O constelador, ele recebe ali o cliente ou o constelado, né? Aquela pessoa que trouxe o problema, ela relata ali em poucas palavras o que é o sistema, e a gente vai colocando no campo morfogenético, pode ser numa sala, pode ser numa mesa, né, com os bonecos, pode ser, depende de como você está fazendo. Numa sala aí, ele escolhe uma pessoa para representá-lo, ou o constelador escolhe, eu prefiro que a pessoa escolha, ela escolhe, e ali a gente começa a dinâmica. Aí, qual que é o problema? Ah, meu problema é obesidade. Então, a gente vamos colocar uma pessoa para representar a sua obesidade. E aí você começa a desenvolver toda aquela dinâmica e as pessoas vão sentindo e vão passando para o constelador as dinâmicas que estão acontecendo, e o constelador, através das frases sistêmicas, você consegue ir identificando o padrão e consegue fazer frases de libertação. É uma frase que, se você falar no seu dia a dia, não vai ter sentido nenhum. Mas quando você coloca no campo morfogenético, aquela frase é libertadora. Por exemplo, meu pai, eu te honro e te respeito. É uma frase que, se você falar no dia a dia, não tem aquele peso, mas quando você coloca dentro do campo morfogenético, isso aí te libera, você devolve um padrão para os seus pais. O próprio pai falando, meu filho, eu te honro e eu te dou força para você ir para a vida. É uma frase que ela é muito simples, mas ela colocada dentro do campo morfogenético, ela realmente vai trazer toda aquela força, né, que o pai e a mãe têm para dar para o filho. Porque ele se coloca na posição de pai, os nossos pais têm muito mais força do que a gente, assim como eu tenho muito mais força do que meus filhos, e eu vou impulsioná-los para a vida. Então, quando eu coloco, ficando na posição atrás dos meus filhos, e impulsionando eles para a vida, eles ganham força, eles ganham, como é que a gente pode falar? Igual o Popeye, ele ganha o seu espinafre, que vai te dar força para enfrentar os desafios que a vida vai trazer. Então, são frases sistêmicas que a gente fala, a gente como constelador, a gente fala durante uma constelação e consegue ressignificar todos os aspectos ali que a pessoa veio trabalhar. Então, é isso. Tá? A constelação é basicamente isso. Aqui é um vídeo bem simples, mas depois eu vou fazer outros vídeos detalhando alguns aspectos que são importantes a gente conversar sobre a constelação sistêmica, como as ordens do amor, o que é o campo morfogenético, a questão da epigenética, é interessante, a história da epigenética, e até a própria questão do Bert Helling, né? Quem é esse camarada? A gente contar um pouco da vida dele. Então, se você gostou aí do nosso conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, apertando aí o sininho, para sempre que a gente publicar um vídeo novo, você consiga ser notificado aí pelo YouTube. Tá? E siga-me aí nas redes sociais, as redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Tá? E um grande abraço a todos e coloque nos comentários, tá? Qual que é o próximo vídeo aí que você quer que eu converse sobre, principalmente constelação sistêmica, PNL e outras técnicas holísticas que eu acho muito interessante a gente conversar sobre esse assunto. Tá?
tá? Um grande abraço a todos e lembre-se sempre, hidrate-se. Grande abraço a todos.